aqui desligado aqui. Agora eu acho que vai. Boa noite, Rogério. Como é que tá? Tudo bom, meu irmão? Me vê como é que... Me vê o retorno, por favor. Deixa eu dar uma calibrada ao vivo aqui. Eu tentei subir um vídeo, mas pelo jeito parece que não deu muito certo. Tá picotando ainda? Mudo, tava mudo. Beleza. Então vamos daqui para frente. Olá pessoal, como é que estão? Tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem com saúde. Rogério Gonçalves, muito obrigado pelo retorno. Eu tentei subir um vídeo, mas eu subo amanhã cedo, não tem problema. Era o começo de um vídeo falando sobre o que aconteceu essa semana, né? Eu acho que é importante a gente já tentar pautar a nossa realidade e principalmente mostrar o que aconteceu, né? Vou fazer uma síntese do vídeo para entender a dinâmica de tudo que está acontecendo, que vem acontecendo. Perfeito? Voltou tudo ótimo. Obrigado, Rogério. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos. Gente, entrando, vamos deixando o like, vamos compartilhando, vamos fazer chegar ao maior número de pessoas possíveis. Essa semana nós tivemos o triste fato da chacina, né? Da chacina. Eu digo que foi triste, muito triste mesmo. Porque a única chacina que eu vi foi aquela da creche, com os 3 anjinhos e as 2 heroínas dando a vida para salvar de um doente, de um bandido, chorume, do lixo, suprassumo do lixo, do cocô do cavalo do bandido. Um jovem de 18 anos, uma adolescente, enfim, deram alguns... É sempre essa pecha de vítima da sociedade para tentar passar o pano, né? Enfim, a gente sabe aonde eles querem chegar com tudo isso. Tentar justificar o fato do mal, do bandido, enfim, passar o pano para a ilegalidade e principalmente estabelecer como certo ou errado, o mal como se fosse o bom, a distorção de toda uma realidade. Então nós temos sim um homem que entrou com uma arma branca, uma faca, e nós podemos inclusive falar da ferramenta faca, fazendo uma analogia, uma comparação com uma arma de fogo. A faca matou as pessoas? Matou as crianças? A faca mata uma pessoa? Não. A faca é um objeto inanimado. A faca não mata ninguém. O que mata é a pessoa e principalmente a intenção dessa pessoa. Pouco me importa se o cara é um louco, se o cara só queria popularidade, queria aparecer, por isso que eu não vou nem falar o nome de um maldito desse. Eu digo maldito, desgraçado mesmo. Pior do que essa palavra possa significar, sem a graça de Deus. Porque uma pessoa... E não é louco. Não é louco. É o mal encarnado ali. Mas ele não é louco. Porque ele não foi numa academia de jiu-jitsu, ele não foi numa academia de Krav Maga, ele não foi num quartel da Polícia Militar, muito menos num quartel do Exército. Porque ele sabe que ali ele teria uma resistência muito forte, e ele não passaria da porta de entrada. Como ele tinha certeza que o ambiente a qual ele estava adentrando, uma creche... Desculpem estourar o áudio, porque aqui sempre passa muita moto. Como ele tinha certeza de que entrando numa creche o êxito dele ia ser grande, graças a Deus 2 heroínas salvaram a vida das outras crianças, porque se não houvesse a intervenção por parte desses 2 anjos, né, que felizmente vieram a perder a vida. E com as mãos vazias, entraram em luta corporal com esse merda, eu não tenho um adjetivo para dar para um cara desse. E salvou a vida das outras crianças, dos outros funcionários, das outras pessoas que estavam na creche. Então, a verdadeira chacina foi essa. Aquela do Rio de Janeiro não foi uma chacina, foi a faxina. Exatamente, faxina. Perfeito? Infelizmente, um trabalhador veio a falecer. Um cidadão de bem, uma pessoa que honrou a farda que vestia, apesar de ser um policial civil, usava uma farda, honrou a instituição e honrou os colegas, aos quais vivem hoje e lutam em prol da sua família, do seu trabalho e da sociedade, procurando levar segurança para a população.
baixos salários, fora N situações que acontecem na vida do policial civil, militar, enfim, uma pessoa que dedica a vida para salvar vidas, para ajudar e estabelecer a lei e a ordem. Então, o que houve no Rio de Janeiro não deixou de ser uma faxina social. Exatamente, uma faxina social. Qual que é o título aqui? A ciência canhota. Vamos começar a colocar como a ciência midiática. A grande mídia. Então nós temos a situação de um repórter voando dentro de um helicóptero da Rede Globo e dando a seguinte notícia. Temos suspeitos de estarem portando armas em cima do telhado da lajes da comunidade do Jacarezinho, portando fuzis. Peraí, eles são suspeitos de quê? Eles são suspeitos de estarem armados, portando fuzis? É isso? Aonde esse povo chega na desinformação, no tentar passar um pano como se fossem vítimas da sociedade, tentando lutar pela sua vida. Gente, o cara tá com uma arma de grosso calibre, fuzil 762, 556, são armas para bellum, são armas para a guerra. Não é arma. Nem a polícia convencional utiliza esse tipo de armamento. Forças especiais, sim, um BOP, um GOR, que é aquela equipe da Polícia Civil, que é o GOR, o GAT, a Rota, enfim, o GARRA, o COI, são equipes, o PATOMA, lá no Rio de Janeiro, são equipes operacionais, altamente operacionais e táticas, que entram de maneira cirúrgica para atuar de forma ostensiva, repressiva e finalizar a sua missão. A missão paga é a missão cumprida, eles cumpriram a missão. Agora, quando você tem um helicóptero filmando de cima e tentando passar um pano para esses bandidos, colocando-os ainda como suspeitos, cara. Então eu falo, a ciência midiática ela é capaz de distorcer uma realidade em que você está vendo os fatos acontecerem na sua frente. Então, você vendo os fatos acontecerem na sua frente, filmando de helicóptero, eles querem ainda te mostrar que não, as vítimas são aquelas pessoas que estão trocando tiro com policiais, que estão dando tiro a esmo. Não colocam a cabeça para fora. Eles ficam cobertos, mas atirando para tudo quanto é lado. Meus amigos, tiro de um fuzil, ele percorre aí 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Muitas vezes, dependendo, se for um 762, até 2 quilômetros, que fura uma chapa de aço com muita facilidade. Então, quando um tiro desse é deflagrado ao lado de uma estação de trem, de metrô, e atinge um trem dentro, com passageiros, indo trabalhar, olha, senhores, não foi a polícia que deflagrou esses tiros. Então, nós temos aqui a ciência forense da mídia, dessa canhota esquerdopata. Ela vai dizer que quem atirou foi a polícia. Isso é reverberado por essas organizações não governamentais e entidades às quais se dizem direitos humanos. Olha, a gente vai falar muito sobre isso, gente. Vai falar muito sobre isso hoje. Eu estou com pressa nenhuma. Eu vou falar pautando ponto por ponto aquilo que eu venho levantando ao longo de tudo isso. Então, fazendo uma breve recapitulação daquilo que a gente já falou. Os verdadeiros chacinados foram os 3 anjinhos dentro da creche, e não os 24 bandidos, pois, levantando a ficha corrida de todos, ali todos tinham ficha corrida. Ah, mas a operação não atingiu, logrou o seu êxito inicial. Não, não eram exatamente esses que eram o alvo da investigação por parte da Polícia Civil, que eram os verdadeiros chefes da quadrilha, mas eles colocam a contenção, quer dizer, os seus soldadinhos ralos, para bater de frente com a polícia, que está invadindo a sua guarnição, o seu perímetro. Foram alvejados, porque eles não têm treinamento tático nenhum, simplesmente ostentam para a comunidade armas de grosso calibre, que são para guerra, para campo aberto.
e não para operações táticas. Já a polícia tem o equipamento certo para esse tipo de operação. Tanto é que entra, enfim, e a faxina é feita, porque é uma operação tática, usando técnicas e táticas operacionais para limpar o ambiente. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto é que o único baixado foi a primeira vítima, aquela que deflagrou o soldado, no caso, o investigador, né, porque não é um soldado, policial civil, no caso foi alvejado na cabeça por um fuzil. Então você imagina um amigo seu, um colega seu, um familiar seu, uma pessoa que corre com você no seu dia, enfim, colega do seu trabalho, sem parte da sua cabeça. Porque quando o fuzil atinge um braço, um membro, ele arranca. Um 762, ele arranca aquele membro, ele arranca aquela parte. Então, você imagina o que aconteceu com a cabeça do rapaz. Bom, eu não quero mostrar as imagens, porque eu tenho as imagens, inclusive, da faxina e da maneira com que foi feito, mas eu não posso mostrar porque a plataforma aqui, ela é psicótica, ela é surtada, e ela quer minimizar impactos. Inclusive, muito do que a gente falar aqui, a gente tem que ter cuidado. Mas eu posso dizer, era uma invasão tática em ambientes reclusos, verdadeiras trincheiras, tá? Em que, ao entrar, se anunciando como polícia, ouvia-se uma resistência de tiros, não o ambiente, e quando se derrubavam as portas, a base pesada de chute, derrubavam as portas e entravam sentando prego. O pica-pau acendia lá dentro. Tá? E o engraçado é o seguinte, a covardia chegava a determinados pontos que eles atiravam para todos os lados e não conseguiam atingir o seu objetivo, que eram os policiais entrando, e a polícia entrando, arrepiando. Eu tenho as imagens aqui, inclusive imagens das quais eu colhi aqui na internet. Se você procurar, você vai achar. Acho que ainda você vai conseguir achar essas imagens, tá? Câmeras táticas dos policiais que vão ser usadas como prova para eles. Tá? Prova para eles, que vão mostrar exatamente, olha, nós entramos de maneira tática, operacional, dentro das 4 linhas, né, da regra, houve uma injusta agressão que foi reverberada, que foi, enfim, corrigida com o uso do mesmo tipo de violência imposta contra os agentes da lei. Então, quando você tem esse tipo de situação acontecendo na grande mídia e reverberado principalmente pela mídia, essa mídia que distorce a realidade, como a gente começa a colocar, e a gente sempre coloca aqui aquela dialética negativa, tira o momento da informação em que mostra que, de repente, a operação poderia ter tido um outro êxito e não surgiu o logro do êxito da operação. Surgiu, não foram pegos exatamente aqueles com que eles entraram para pegar, mas pegaram contingente, inclusive todos com ficha corrida, todos com capivara, todos com bronca em si. Perfeito? Dos 24 lá. Agora, o que a gente vê é a mídia, a Rede Globo, chegando em um determinado ambiente e mostrando lá. Senhora desesperada, meu Deus, a polícia entrou, a polícia covarde, a polícia injusta entrou e matou meu filhinho, meu lindo filhinho, trabalhador, estudante que fazia isso. Está lá a reportagem dando a fala da senhora lá para o G1, né? Para a Rede Globo. Só que a internet está aí. E as mídias sociais ficam registradas as situações das quais, no momento que talvez a gloriosa, né, a canjibrina no cérebro da véia e daquela senhora, pegaram a lapiseira, o lápis, o guarda-chuva, a furadeira do filhinho, que era um trabalhador, e ficaram com aquela ferramenta, aquele lápis, né, aquele estojinho de trabalho do filhinho dela, comemorando numa festinha no churrasco. Aquela lapiseira que muitos chamam de... como é que se diz? Peça. Ferramenta, que eles chamam de peça, ferramenta. Ferramenta de trabalho dos magos. Tá ali o anjinho dela comemorando com a mãe e com a avó. E a avó também segurando um outro
Fuzil, todo mundo sabe. Vocês viram, tá aí na internet. Eu não vou nem colocar aqui, porque todos os vídeos que eu coloco aqui, a plataforma derruba. Eu acho que vocês perceberam que eu não vou colocar vídeo, que eu vou falar e tentar mostrar para vocês aquilo que vocês estão vendo enfim, no Zap Zap, no Facebook. No Facebook agora nem mostra mais esse. Mas no Twitter ainda você acha alguma coisa, na Deep Web, aí você acha tudo, tá? Caminho da Deep Web, eu não vou ensinar aqui, mas vocês procurando, vocês também conseguem encontrar essas informações na Deep Web. E essas imagens na Deep Web. Então, mostra exatamente o que aconteceu, da maneira com que aconteceu. Então, essa senhora desesperada na frente da câmera lá, da rede esgoto de televisão, chorando a perda do seu, da sua cria maravilhosa, é desmentida, é desmascarada por um vídeo da qual ela estava fazendo a festinha lá do fuzil. Praticamente um pancadão em família. A véia parece a mãe dela, ela e o neto daquela senhora e filho dela, enfim, que também foi vítima nessa faxina social feita pela Polícia Civil. Então, senhores, a situação é essa. Vivemos a distorção utópica de uma realidade. Aí vocês me perguntam, Elf, e o que a mídia, nesse momento, ela tem... como é que ela pode levar a verdade nesse momento? Simplesmente colocando e imputando a culpa neles. Também, eles não estavam errados. Tudo bem, se a mídia entende que o crime de portar uma arma, que o crime de atirar contra a polícia, o time de aliciar menores, o time de narcotraficar ilícitos, drogas com a comunidade, não é crime, é só uma condição social que os colocam como vítimas da sociedade, então vamos imputar o mesmo crime que essa mídia imputa para todos nós? Eu não estou entendendo. Tá sim, meu amigo. Eles estavam aglomerados sem máscara. Esse é o pior crime que pode existir para essa grande mídia. Esse é o crime terrível. Sem máscaras e aglomerando. Em festas, em reuniões, em ambientes abertos ou fechados. Não é isso que a grande mídia vem falando para todo mundo? Eis a paralaxe cognitiva, a inversão da realidade. Gente, o que é natural hoje em dia é o direito dos humanos subir e mostrar: olha que covardia, olha que infelicidade. Eles subiram a favela de maneira covarde, tiraram a vida de trabalhadores, de pessoas honestas, de pessoas do bem, que também são vítimas da sociedade. Então, quando houver esse tipo de narrativa, você vai ver, principalmente nas comunidades, principalmente nessas regiões mais periféricas, Rio de Janeiro e tantas outras comunidades, esses partidos e essas organizações não governamentais, que dizem ser de auxílio social, enfim, líderes comunitários, ganhando e reverberando para a sociedade as suas demandas, com uma capitalização social do sofrimento por parte da sociedade, por parte principalmente daqueles que detêm o poder dentro dessas comunidades. Eu errei, hein, gente? Ontem, no meu vídeo, falei 400 favelas. Hoje me falaram que tem mais de 1.000 favelas. Porque eles têm favelas que termina a favela e começa uma outra favela. Então você tem 3, 4, 5, 6 favelas no mesmo ambiente. Gente, é inacreditável. A maior taxa de tuberculose é dentro dessas favelas. Por quê? Tem regiões, becos dentro dessa favela que não bate mais sol. Não bate mais sol. Nem a pleno meio-dia em que o sol está ali em cima não bate. Por quê? As favelas, elas são proibidas de crescerem para os lados, elas crescem para cima. Então, cada vez que elas crescem para cima, elas não têm mais a luz do sol, a luz do dia. Vê aonde chegou a cidade do Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa. Uma cidade de belezas naturais em que jogou para os morros essa sociedade. E a maior parte dessa população que está lá é vítima ou do narcotráfico ou de milícias, que são aqueles policiais podres, expulsos ou aposentados que não conseguem reposição, mas são arregimentados para trabalhar nessas milícias. Gatunete,
TV, enfim, gás, propriedades, enfim, grilagem de terrenos, de propriedades em que eles edificam, constroem, alugam e vendem para a própria comunidade. Então a gente chegou no caos social. Gente, eu começo a pensar que essa doença fabricada, que para mim não deixa de ser fabricada, passa a ser um livramento dessas pessoas que fizeram a passagem, que foram para o outro lado. Porque o inferno é aqui, o umbral é aqui. Quando você tem a grande mídia mostrando para você que o errado é certo e o certo é errado, eu falo, peraí, essa é a ciência canhota. Essa é a ciência forense da grande mídia e a ciência midiática mostrando o quê? O mal é bom e você tem que ser mal para viver em sociedade. Infelizmente, é isso que está acontecendo, gente. A nossa realidade, infelizmente, é essa. É triste, mas é o que tem acontecido e é o que vem acontecendo. Gente, vamos colocar aqui, vamos falar, comentar aqui, dar uma boa noite a todos que já chegaram, que estão chegando, e vamos fazer o bate-papo nosso aqui. Rogério, obrigado pelos toques, viu, Rogério? Aqui já você tinha falado que voltou, beleza. Rafael, beleza, Rafael, como é que tá? Rafael Carneiro, boa noite, meu irmão. Joel Godoy, a mídia é podre, cara, suja, é um lixo. Não só a mídia, político, cara, braços dessas organizações não governamentais, e eu vou falar até da própria polícia, que tem coisa muito podre dentro da polícia. Em todas as instituições a gente tem o lado podre também, né? Rogério, a hipocrisia não aulas, mas os fatos que acontecem no cotidiano, com a calamidade que virou a política na mídia e na Constituição e na Constituição no STF. Bom, eu acho que eu entendi, né? Ficou um pouco confuso o seu texto aqui, né? Sua fala, mas, bom, a hipocrisia, ela começa das nossas lideranças. Ela tem a mídia que passa de maneira hipócrita essa verdade paralela, essa verdade absurda, que para eles falam para uma bolha esquerdopata, para uma bolha esquerdista, né? E nessa bolha eles tentam desvirtuar o que é certo, colocando o errado como se fosse o melhor e o mais palpável, o mais certo para a realidade. Agora, quando você tem aquelas pessoas que seriam os nossos representantes, não nos representando, que a gente coloca no Congresso Nacional, no Senado, num momento em que nós estamos em afastamento social há mais de um ano, com problema de não conseguir trabalhar, não ter o mesmo rendimento, muitos procurando o auxílio emergencial como uma miséria aí de R$600, que caiu para R$250 por mês. Gente, R$250 não paga a conta de luz. Não paga uma internet hoje em dia. Que isso, cara? Como é que. Como é que o empregado, uma pessoa que. Pô, o cara que vendia bala na rua faturava isso por dia. Os caras hoje que voltaram para trabalhar aí na rua faturam isso por dia. Talvez nem faturem mais, porque aquelas empresas que fecharam, aqueles empregos que se perderam, tá ali o cara fazendo a concorrência com esse vendedor. Eu vi um estudo da CNN, inclusive apresentado como estudo de impacto social na economia, em que 45% da população que foi demitida nesse momento da pandemia de março para cá, março de 2020 para cá, começou a trabalhar de entregador de comida ou motorista de aplicativo. E 55% foi para comércio popular de rua. Camelô, ambulante, nos faróis, enfim. É isso. A nossa sociedade, a nossa força de trabalho, a maior riqueza que nós temos, 90 e pouco por cento dessas comunidades é aquilo. Ou a pessoa é uma diarista, uma faxineira, ou está aí na economia informal, em camelô, venda de ambulantes, em faróis, nas ruas, enfim,
fugindo do Rapa, fugindo dessa fiscalização que vem de maneira ostensiva, enfim, chutando, batendo, quebrando, tomando aquela mercadoria. Semana passada, sábado passado, eu vi algo que fazia muitos anos que eu não andava de metrô. Eu andei quando eu fiquei doente. Voltei da minha esposa, um dia de uma consulta, uns 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, mais ou menos, de metrô. Mas nem naquele momento eu vi vendedor dentro do metrô, vendedor vendendo produtos dentro do metrô. Eu fiquei olhando e falei, cara, eu via isso no trem. No trem eu via isso. O trem que via de Santo André para São Paulo, para o Brás ali, né? Eu via. E agora eu vi no metrô. Falei, cara, olha isso. As pessoas estão procurando locais de grande movimentação para poder vender. E lá é difícil, porque tudo é filmado, você tem a segurança do metrô que vai tomar a mercadoria deles. Eu não vi isso acontecer, mas certamente é o que acontece. Vai tomar a mercadoria deles. Mas mesmo assim a pessoa se coloca em risco. Ela pega, compra a mercadoria, compra o bilhete para poder vender ali dentro, e lá dentro ainda corre o risco de perder a mercadoria. Olha como nossa população é corajosa, não foge de trabalho, não quer o auxílio emergencial, quer trabalhar. Gente, a gente tem muito talento, a gente tem o nosso maior, a nossa riqueza, o nosso potencial somos nós mesmos. O maior ativo que o país pode ter é a própria população. A população ela não quer viver de miséria, viver de auxílio emergencial, de esmola do governo. Esmola do governo não, porque é dinheiro nosso, né? São tributos nossos. Tudo que você consome, que você compra, é tributado. Então, é o voltar do Estado para a população aquilo que ela, num determinado momento, pagou. Então, Rogério, eu entendo que a hipocrisia é exatamente isso. Quando nós temos esses governantes, e principalmente, como você coloca ali, aquele que deveria julgar, que seria a nossa maior corte do país, inclusive impedindo, com uma canetada monocrática do Fachin, proibiu a polícia militar, a polícia civil, enfim, de entrar nas comunidades, para não alastrar enfim, o coronavírus. Tem cabimento o negócio. É hipocrisia. É exatamente isso, Rogério, o que você colocou aí. Esses fatos acontecem no nosso cotidiano. E a mídia vai ali, batendo e falando que isso é absurdo, tal. E a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar. É inacreditável, cara, é inacreditável. São situações que Olha, situações que aconteceram essa semana. Além disso, teve a morte do rapaz lá, né? Do ator lá, Paulo Gustavo, né? Porra, eu gostava do cara, meu. Tipo, eu morria de dar risada com os filmes dele, né? O cara é muito bom, o cara é um puta potencial. Os caras começaram a sambar, cara, começaram a falar um monte de groselha em cima da morte do rapaz. Tem uma matéria aqui que eu vou ler. Eu não vou conseguir abrir aqui para vocês, porque está numa página interna, mas eu leio aqui para vocês direto dessa página, tá? Eu não vou conseguir compartilhar aqui com vocês no computador, porque, enfim, é pago e eu consigo abrir do meu celular. Aqui do computador eu não consigo abrir. Mentes doentias usam a morte de Paulo Gustavo para culpar Bolsonaro. É isso, senhor. Como todas as mortes pela peste chinesa no mundo são devidas a Bolsonaro, opositores usam a morte do humorista para lucrar politicamente. A matéria é do Leonardo Trielli, cara fantástico, também homossexual, cara fantástico, talento. Esse cara ele é comissário de bordo. Comissário de bordo e faz uns textos muito bons também. O irmão dele é outro talento também. Que eu os conheço, por isso que eu tô lendo aqui, tá? O luto faz aflorar um dos mais caros valores cristãos, a compaixão. Na maioria das pessoas, com um mínimo de sensatez e sentimento de amor ao próximo, mas é também nessas horas que as piores e mais vis almas demonstram o tamanho de seu vazio existencial. Se enganam quem pensa que esse mal acomete apenas um lado do espectro ideológico. Não nos esquecemos, por exemplo,
chorume que vazou da direita. A época da morte do neto de Lula. Embora a esquerda sempre sobressaia nesses quesitos, visto a moral capenga pela qual se norteia. Vocês lembram da história do netinho do Lula, em que, inclusive, ele foi na. O Lula consegue transformar um velório em palanque político. Em cima do caixão da esposa ali, ele estava fazendo a sua politicagem. É inacreditável, né? É inacreditável. Mas não, eu não estou falando de ideologia e de posicionamento político, tá? Porque a direita também faz isso, tá? Conservadores, ditos conservadores, também fazem isso. A lamentável morte do ator e humorista Paulo Gustavo, 42 anos, um cara novo, né? Hoje em dia, 42 anos é um cara novo. Desculpem, senhor ao ódio, a moto passou aí. Vou voltar. A lamentável morte do ator e humorista Paulo Gustavo, 42 anos, em consequência da peste chinesa, fez submergir da lama algumas dessas almas doentes que se aproveitam de uma tragédia para fazer discurso político. Bom, tem um tal de Marcos Falcão, eu não faço ideia quem que é esse cara. Apagou, mas tá aqui o print, o amigão. Eu tô na lista, na linha de frente e atendo todos os dias pessoas vacinadas que estão infectadas, e isso tem acontecido em todo o mundo. Mais um cadáver para a mamãe falei. Subir e fazer sua política é de dar nojo. Tá, então vou colocar. Esse Marcos Falcão é um médico, tá? É um médico, ele está com um jaleco e estetoscópio, provavelmente seja um médico, enfim, né? Porque geralmente os médicos andam assim, apesar de muitos enfermeiros também usarem estetoscópio. Mas eu acredito que ele seja um médico. Por quê? Ele está fazendo um comentário aqui num post do Mamãe Falei. O post é esse aqui. Vendo os posts do Paulo Gustavo, ele falava muito da vacina. Queria vacina. Estava ansioso para chegar sua vez. Não há como negar que ele é mais uma das 400 mil vítimas desse FDP que está no poder. Cara, não há outra palavra, não há outra expressão. Não, ele agora me jogou no Twitter. Não, não é esse Twitter que eu quero, não. Vou mostrar para vocês aqui. Acho que vai dar para ver. Bom, acho que não deu para ler, né? Mas enfim, é o que tá aqui, tá? Twitter do. É só entrar no Twitter do Arthur Duval lá, o Mamãe Faltei, que tá lá. O MBL, né? O MBL, Mamãe Faltei. Ah, tem o do Renan Santos aqui embaixo também. Renan Santos, que é um dos líderes. Capivara desse cara é grande, meu irmão. Tem bronca pra caralho. A justiça, tá? Renan Santos. Renan Santos é Renan Santos MBL. Se procurarem no Twitter lá. Tá? Ele tá como Renan Santos, MBL tudo junto. Num país sério, Paulo Gustavo estaria vacinado. Quero falar sobre essa história da vacina. Aí ele coloca em puta que a culpa é do Bolsonaro. A morte do cara é o Bolsonaro, porque ele alega assim: num país sério, Paulo Gustavo estaria vacinado. Bolsonaro é um assassino. Cara, eu nunca vi um presidente tão democrata, tão democrático como o presidente Bolsonaro. Eu já teria metido a corte marcial nesses caras. Tinha cometido um crime de lesa pátria, tá? Um crime de lesa pátria. É exatamente isso. Quando o cara faz a acusação de um chefe de Estado em pleno poder de que ele é um assassino, meu irmão, é cadeia. E eu não colocaria no STF, colocaria em justiça militar. Estamos numa pandemia, não estamos? Um afastamento social, não estamos? Não está tendo uma guerra civil no Rio de Janeiro? Pois é, a caneta ia tocar. E não era para um decreto da quinta emenda da Constituição. Eu já meteria, sabe o que? Em estado de sítio. Estado de sítio. E do Congresso não assinar estado de sítio, aí passaria a ser estado de guerra. Aí tem um outro aqui do Arthur Duval também. Vendo os posts de Gustavo, ele falava muito de. Não, é o mesmo.
Não há outra palavra. Não há outra expressão. Bolsonaro é um genocida. Cara, é o ódio do bem, né? É o tal do ódio do bem. Aí tem um rapaz aqui, Milacombe. Não foi o Covid que matou Paulo Gustavo. Para o Covid existe vacina. E mesmo antes da vacina existia um planejamento possível. Paulo Gustavo é mais uma vítima de genocídio. Um genocídio com a assinatura do Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes. Mili Lacombe. Gente, é umbral, né, cara? Isso aqui é umbral. Isso aqui, eu vou te falar, é a Cracolândia, né? Aí tem um rapaz colocando aqui, né? Se o meteoro colidir a Terra, a culpa é do Bolsonaro, que não o desviou. Nada mudou. É exatamente isso. Não que ele não tenha a sua culpa, não que ele não seja um falastrão, e para quem acompanha meu canal do YouTube, mas sabe que eu sempre falei isso. Antes da pandemia eu falei isso. Quando ele se elegeu, eu falei isso. No dia que ele se elegeu, eu falei, meu irmão, Bolsonaro, na minha concepção, ele não chega até o final do mandato dele, é um falastrão. Só que o cara me surpreendeu em cima do quê? De atitudes e condutas das quais ele vem tomando, apesar de ser, na minha concepção, tá? Muito fraco, muito fraco. É um presidente fraquíssimo, é um presidente que não tem pulso firme. Nesse momento já teria. Não que eu seja melhor do que ele, eu não tenho a tarimba política que ele tem, eu não tive 30 anos de Congresso Nacional, eu sei que de repente tem muitas situações das quais ele se torna refém, conhecendo o baixo clero, o centrão, como ele conhece. Mas, irmão, eu, eu, tendo real poder, e o poder a semana passada foi dado para ele, foi transferido para ele. Nós demos esse direito a ele, nós demos autorização para ele tomar esse poder. E ele, chefe do Estado-Maior, do Comando Maior das Forças Armadas, meu amigo, já estaria, essa semana já estaria resolvido, tudo estaria resolvido. A gente vai falar muito, a gente vai conversar muito, gente, a gente vai conversar muito. Aí tem o mago, o tal do Paulo Coelho. Cara, esse cara é um livro, eu nunca li um livro desse cara. Fala tanto, mesmo cara é um lixo, tá? A melhor coisa que ele pode ter sido feito, que ele fazia, era ser amigo do Raul e ter feito algumas letras com o Raul, né? Assassino de Paulo Gustavo. Quem dizia é só uma gripezinha. Não passa de 200 mortes. Cloquinha resolve. Gente morre todo dia. Lockdown destrói o país. Máscara nos faz expirar ar viciado. Eu obedeço o comandante. Bom, vamos lá. De todas essas colocações, quem dizia é só uma gripezinha? A primeira pessoa a dizer que era uma gripezinha não foi o presidente da República. Foi o Drauzio Varela, não foi? Na Rede Globo, não foi? Aí depois ele se contradisse e disse que não era só uma gripezinha, mas o presidente simplesmente se reverberou isso. Ah, nas eleições o próprio Drauzio Varela falou: ah, gente, pode ir para votar que tá tudo bem, tá tranquilo. Não tem probleminha nenhum, não, tá tudo resolvido. Tá com afastamento social, a sua máscara, álcool gel e se levando a sua caneta, fica tranquilo. No dia seguinte, sobe o nível para fase vermelha, fase preta, fase roxa, fase umbral, enfim, né? Só para as eleições, né? Aí o próprio do Oswaldo, não, cuidado, afastamento social, a higienização e tudo isso. Quer dizer, é um bando de canalha, né? Não passa de 200 mortes. Não me lembro de ele ter falado isso. E se falou, falou bobagem. Aqui está falando que a cloquinha resolve. Cloquinha é aquela medicação do Bolsonaro, remédio do Bolsonaro. Né? Resolve mesmo, cara. Davi Wip usou. Ali na última live do presidente, não sei se vocês viram quinta-feira, na mesa todo mundo usou, todo mundo se curou. Então, meu irmão, resolve. Quer saber? Para mim, até, ó, para mim, sabe o que está resolvendo? Está resolvendo? Água e sabão. Eu me higienizo sempre. Foi ontem no hospital, né, gente? Não falei para vocês que eu fui fazer os exames ontem, enfim, colhi os exames de sangue, vamos ver no que vai dar, né? Por isso que ontem acabamos não fazendo a nossa live à noite. Aí, segunda não, quarta-feira tenho que voltar novamente. Mas a vida é assim, a gente não desiste nunca. A gente vai lutando sempre, gente. Mas para quem resolve sim. Aí depois tem uma outra frase do Paulo Coelho aqui. Gente morre todo dia. E não é verdade? Desde quando esse mundo é mundo, gente morre todo dia. Pois é. Lockdown destrói o país. Até o OMS disse isso. Até o Mandetta disse isso. E já mostrei 2 vídeos sobre essa situação, né? A fragmentada ali. Vamos deixar assim mesmo, gente. Deve ser o óculos, né? Não, não é o óculos. Vou ter que. Depois eu corrijo esse negócio aqui. Lockdown destrói o país.
Máscaras nos fazem respirar ar viciado. E obedeço o comandante. E aí vai. Canalhas da pior espécie. Olha, tem um imbecil aqui. Olha só, o cara colocou uma. Cara, se quiser colocar encher de terra plana, só isso aqui me ajuda, sabia, ô imbecil? Olha. Cara, obrigado, cara. Se eu não soubesse como os seus comentários impulsionam aqui o meu canal, pode colocar mais. Vai colocando. Coloca uns 4.000, por favor. E se puder compartilhar, ajuda também, ô idiota. Só tem uma coisa. Eu não vou nem te bloquear. Não vou nem te bloquear. Para mostrar o quanto você é um idiota. Se você acha que a Terra é plana, você é mais idiota ainda. Imbecil. Olha o argumento que o imbecil, um retardado, tem. A Terra é plana. É esse o argumento que o imbecil tem. Deixa eu dar uma arrumada nessa fragmentação aqui do. Dar uma corrigida. Ver se melhora um pouquinho aqui. Parece um fantasma aqui, ó. Tentar assim. Vamos lá. Cansou, imbecil? Cansou, terra plana? Não passa do. Mais um chorume, né? Mais um sem argumento. Entra no debate comigo. Nem a mamãe falei entrou, né? Covarde também. Vocês são tudo um bando de covarde, gente. É isso que vocês são. Um bando de covarde. Agora piorou de vez o negócio aqui. Vamos mudar o fundo de tela? De repente é isso. Talvez aqui fique melhor. Menos fragmentado, né? Menos fragmentado. Bom, pessoal, vamos colocando os comentários aqui. Deixa esse idiota aí. Não vou nem bloquear ele, porque ele acaba me ajudando, né? Ele acaba. Esse pessoal aqui, ó, que muda o nome, eu até sei quem que é. Foram os mesmos que colocaram ali, que o nome era Elvio, caramba, enfim. Numa live que eu fiz aí com os advogados. Então, só finalizar isso, eu já ponho o seu posicionamento, tá, Rafael? Porque eu quero falar sobre essa situação também do Alexandre Garcia. Também quero falar. Vou conversar muito hoje, gente. Aí então, do Nelipe Feto, que eu tenho que mudar o nome porque o algoritmo é incrível, cara. Esse cara tem um poder tão grande que ele é capaz de derrubar canal, de a pessoa cair contra. Por cima desses 40 milhões de inscritos, o YouTube e as plataformas Big Techs, elas. Enfim, esse cara é mais um que estão na lista da Open Foundation Society, enfim, caiu nas glórias e nos louros dessas Big Techs, né? Engraçado, maldito, genocida, filho da corno, demônio, podre, tosco, burro, ladrão, covarde, lixo, bandido, mentiroso, assassino. Ele só não colocou o nome do presidente, porque nem coragem para isso ele teve, né? Tá aí, esse é o ódio do bem, né? O texto é de Leandro Trielli, enfim, cara gente boa, cara bacana, cara do bem também. E Paulo Gustavo, apesar de muita bobagem que eu vi ele falando sobre política, esse tipo de situação, era um cara que eu gostava e eu me divertia com ele. Eu sei que ele está bem melhor do que a gente está aqui agora. Disso eu não tenho dúvida. Sim, cara, sim, Rafael. A cara do Alexandre Garcia, do silêncio dele. Quando o. Aí é que tá. Todo mundo fala da cara do Alexandre Garcia, mas não sabe o nome do apresentador, né? Por quê? Porque é um ser insignificante. É o que eu estava falando a ciência midiática, a ciência da mídia, né? A mídia agora é a catarse da ciência. Ed Norman, Continuum. Eles são a verdade absoluta. Eles vêm com essa, como se fosse um porrete, né? Uma marreta. A ciência, pau, e dá essa paula da ciência e você tem que aceitar, porque a ciência é dessa maneira que a ciência, ela não é o contraditório, não é o questionamento. A ciência não é exatamente o teste
com equipamentos ou fórmulas novas, né? Até o presidente tem colocado muito nas suas lives a experiência da Segunda Guerra Mundial, né? Em que soldados no fronte, quando tombavam e eram baixados e principalmente precisavam de transfusão de sangue, não havendo sangue naquele momento, né? Porque muitas vítimas, não tinha mais o plasma. O que optaram em colocar? A água de coco. A água de coco como um soro para hidratar o sangue, para fazer com que o sangue, enfim, circulasse com mais facilidade. Os caras colocaram em qualquer fator RH, ou positivo ou negativo, ou A, B, O, seja positivo ou negativo. Rapaz, funcionou com todo mundo. Então eles eram negacionistas? Não, eles estavam fazendo um experimento necessário no momento de guerra. Nós não estamos no momento de guerra. Será que de repente usar uma medicação da qual nós já usamos há 70 anos, o exército usa há 50 anos, é uma medicação que é fabricada? Eu já tomei muito quando eu fui para a região norte. Eu fui muito para a região norte. Na minha época de militar, só tínhamos 4 batalhões de polícia do exército. Quanto à missão, a gente ia para tudo quanto é lugar. Então, fui vacinado, enfim. E a gente usava, no café da manhã tomava. Eu nem sabia que era que a porra do comprimido era esse aí, né, da cloquinha. E a gente tomava, porque é malária, gente. É uma praga o negócio, é uma doença que tem, enfim, e você pode ser acometido a qualquer uma picadinha do mosquito. Não foi usado lá no Zika vírus, quando as crianças estavam com hidrocefalia, né? Não, a hidrocefalia, quando a cabeça cresce das crianças, né? Enfim. Do Zika vírus, o Zika vírus, né? Da chikungunya, enfim, que é transmitido pelo mosquito, né? O Aedes aegypti, não é isso? Enfim, o chikungunya. E o tratamento não estava sendo feito com a cloroquina? Do influenza não estava sendo feito com a cloroquina? Porra, gente. Porra. O Dr. Roberto Zabelo, ele não usa cloroquina também? A Nilce Yamaguchi, a doutora Nilce Yamaguchi, inclusive, ela pediu, mandou uma carta e pediu para ser incluída como testemunha nessa CPI. Tá aí uma testemunha que eu vou querer ver. Cara, ela vai arrebentar. E ela é educada, né? Ela é uma japonesinha oriental, com a sabedoria oriental. Ela vai destruir. Aquele circo e hospício vai ser destruído, né? Porque é como a Débora, né? Ela fala. Débora não, como é que é? A Bárbara. Bárbara fala. Se jogar uma lona por cima, vira circo. Se murar, é um hospício. É um circo midiático, né? O circo midiático. Então, a gente está falando tudo isso para um preâmbulo para entrar na história da insignificância de um jornaleiro, gazeteiro, âncora, que ninguém sabe o nome dele, mas o que mais impressionou foi o silêncio do Alexandre Garcia. Cara, as situações em silêncio. Monges budistas, para você ter uma ideia, eles ficam anos sem falar. Sem falar. Anos sem falar. Existe uma lenda, não sei se é uma lenda ou se realmente isso já aconteceu, que monges tibetanos ficavam aí décadas sem falar. E quando eles abriam a boca para falar, eles derrubavam reis, impérios, com o conhecimento e a sabedoria que saía. Porque enquanto eles estavam naquele momento de introspecção, sem comunicar, eles liam muito, muita cultura, oravam muito, elevavam, mentalizavam, né, como eles fazem, aquelas elevação do pensamento, enfim, entravam em transe, todas aquelas histórias dos budistas lá. Então, o poder da palavra deles calavam reis, imperadores. Foi exatamente isso que aconteceu com um jornalista experiente vendo um Zé Ruela, de um militonto militando, defecando pela boca com o microfone
de uma empresa de comunicação. Ele ficou quieto. Quando com a Bárbara, ela colocaria o nariz de palhaço. Eu gosto muito da Bárbara, né? Ela colocaria. Eu não tenho o nariz de palhaço, mais próximo do vermelho eu tenho. A Bárbara disse que ela colocaria o nariz vermelho. A única coisa é, né? Falou que ela colocaria o nariz vermelho. Vai, agora eu tô pronto, pode continuar. A Bárbara é o máximo, né, cara? Só que caiu, é da cola print aqui, ó. Pronto, agora eu tô pronto. Ela falou. E é uma bolinha, né? O nariz do palhaço. É isso. O que ele fez? Um lorde, né? Um lorde. O cara é um lorde. Chegou e falou: olha, meu, a situação é a seguinte. Não tô sendo entrevistado, não. Ah, beleza, então daqui a pouco. Não sei se a gente volta. Porque aí ele percebeu a merda que ele tinha. O que ele tinha falado. Mas os governadores e os prefeitos não têm que fazer isso para salvar a vida. Peraí. O cara é comentarista político e deu parecer, a opinião dele. Apresentou o trabalho dele, que era mostrar exatamente o que o presidente tinha colocado na live, tinha colocado na entrevista que ele tinha dado lá, enfim, no pronunciamento do presidente, e que ele tinha falado sobre o pleonasmo vicioso, né? Que ele chamou de pleonasmo, como é que é? Pleonasmo. Ele usou um outro termo de pleonasmo, mas é o total do pleonasmo: açúcar doce, café preto, sal amargo, enfim, limão azedo, subir para cima, descer para baixo. Então a figura de linguagem é essa. Então, quando uma Câmara, um Senado abre uma CPI que só quer martelar e imputar palavras das quais o presidente falou ou deixou de falar, ao invés de apresentar fatos, amigo, é aquilo. Inclusive a narrativa do Alexandre Garcia foi justamente essa. Terminou, concluiu, acabou. O que o cara tinha que ter feito como âncora? Muito obrigado. Próxima pauta, não, foi querer militar em cima do Alexandre Garcia. Ah, me desculpa, rapaz. Cara, olha, na boa. O cara tem que ter muita bagagem, muito repertório, ser muito erudito com o senhor. O mínimo que tinha que ter um respeito até pela idade. A história jornalística do Alexandre Garcia é um bosta, gente. Eu pergunto para qualquer um, qual que é o nome do apresentador? Ninguém sabe. Porque é um bosta. É só um merda. É isso. Defecando pela boca, como sempre faz esse gazeteiro militonto aí que chama os outros de blogueira. Abraço, Alan dos Santos. Meu amigo Alan dos Santos. Rogério Gonçalves de Oliveira. Desculpe a minha fala no comentário acima. É que talvez não possa falar o que escrevi. O algoritmo. É verdade, Rogério. Agora eu entendi. Cara, você tá vendo? Eu quero mostrar algumas coisas e não posso. Não posso. Puta merda, mano. Puta merda. Ah, pra você ter ideia, eu fiz um vídeo essa semana. Aquele que eu acabei de terminar e eu derrubei, tá? Não foi o YouTube, não. Eu gosto das coisas muito certas e justas. Eu que derrubei o vídeo. Acho que foi o último vídeo que eu fiz. Acho que foi. Porque eu terminei de fazer o vídeo, um amigo ligou, derruba esse vídeo porque você falou um negócio assim, assim, assado, isso vai dar merda. Derrubei, não pensei duas vezes. Tá aí. Exato. Foi exatamente isso que eu fiz. Passado o imbecil que só ajudou aqui, né? O imbecil que só ajudou. Vamos continuar os comentários. Bom, vamos lá. Então, voltar ao enredo lá. A continuação. Qual que era a continuação mesmo? Que tinha me perguntado. Era o Alexandre Garcia. O silêncio, eu tava falando. Ah, da história da vacina, gente. Importante falar. Depois do Mandetta, foi o Taik, que foi o que substituiu o Manteiga, né? Acabei de falar o Mandetta lá, o picareta, o ministro midiático. Aquilo é um lixo, né, cara? Aquilo é um politiqueiro, não é? Enfim. Falou tanta bobagem que até se contradiz naquilo que ele... Ah, mas vai ser intimado novamente. Vai ser intimado novamente.
Porque ele deu, num depoimento dele, ele levantou aquela história de que ele não tinha nada a ver com aquelas mortes, aquelas 11 mortes que aconteceram naquela superdosagem em cima dessa medicação do Bolsonaro, que tentaram imputar o Bolsonaro, só que, inclusive, com aval do próprio Mandetta. Foi, mano, eu vou te falar, o peixe morre pela boca, irmão. O peixe morre pela boca, é assim que é. A vida é assim. Nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. É por isso que eu falo. Por isso que Marlon, ele tem medo de. E esse povo que tá falando aqui, essas bostas aqui, é tudo Marlon. Tudo do Marlon. Tudo. Eu tenho certeza. Que eu tô vendo, inclusive, a inicial são as mesmas dos asseclas dele. Perfeito? Então vamos lá. Voltando aqui. Vai ser inquirido e vai ser judicializado. Vai ser judicializado pela Polícia Federal. A polícia vai investigar tudo, porque em cima daquele depoimento, essa situação. Agora, tem algo que ficou suprimido, inclusive, pela essa mídia, essa ciência midiática. O Taik falou que alguns países, eu não me lembro quais foram os países, depois que começaram a aplicar a VAC, né, a picadinha, o imunizante chinês, esse que a mídia está dizendo que o Bolsonaro falou, eles não estão mandando mais os insumos, porque falou de não sei o que do insumo, que a doença saiu de onde? Ah, porque era um vírus fabricado. E não foi? E não foi? Pode não ter sido lá, mas em algum lugar foi, porque em vários países do mundo tem tecnologia, inclusive trabalham com recursos de guerra biológica, tá? São países como Rússia, China, Estados Unidos, Suíça, né? Esses países, Itália, são países que detêm esse tipo, Alemanha detém esse tipo de tecnologia, tá? Mas isso é para um outro, isso é para um outro vídeo, para um outro vídeo. O fato é que esses países começaram a aplicar a tal VAC, a VAC, né? Passou a ter uma alta letalidade, um aumento no número de pessoas perdendo a vida. Tanto é que agora eu não posso tomar. Eu tenho minha trombo, né? Que eu vou ali para tromboembolia pulmonar. E como não foi testado em pessoas que têm essa comorbidade, não posso tomar. Essa fabricada pelo Butantan aqui, que veio do país asiático, lá da China, enfim. Essa eu não posso. Pois é. Nem na própria China, está sendo permitido a utilização dessa aqui fabricada aqui. Tem uma outra lá que eles estão utilizando, fabricada na China, mas essa aqui, ela é toda errada, cara. Ó, tem a mão do Dória, você tem a mão do Dória, já pode ter certeza que tá errado. Por aí, a mão do Dória eu avalo. Quando falam de ciência hoje, me aparece sempre na minha mente Dória falando ciência, se a Dória falando dessa nova ciência, dessa ciência da qual eu estou colocando aqui no título, eu vou te falar, não. É bobagem, é mentira, é falsidade, é algo que não existe. Tá, vamos ver aqui o que o Rafael falou. E o vídeo do Marlon, com pena dele ser banido do Uber. Ah, cara, olha, cara, essa narrativa daí, eu tô um pouco confuso, cara. Eu tô um pouco confuso com essa narrativa dele. Eu não sei se realmente tá tendo essa treta entre ele e a Uber, é só uma estratégia. É só uma estratégia. Não sei. Pode ser voz da minha cabeça também, tá? Vamos ser justos. Pode ser só voz da minha cabeça. Mas para mim não passa de uma estratégia, porque é assim. Eu estou colocando várias pessoas e resolvendo o problema de várias. Quais são os problemas que está aqui? Que a gente mudou de um assunto para o outro, mas a gente volta para o assunto das VACs. Pode ter certeza que aqui eu não sigo um para. Minha cabeça também é meia perturbada, então eu consigo coatonar todas essas informações. O que ele está ele contratou um advogado do Uber para usar contra o Uber e fez vídeo dizendo que a Uber estava tentando sacanear ele para pegar o advogado que ele tirou da Uber para voltar para a Uber. Então, cara, por aí eu começo a ficar com uma pulga atrás. Peraí, meu.
Tá estranha essa história. E que o advogado faz? O advogado simplesmente pega as causas das pessoas que foram banidas injustamente para a Uber e o que ele faz? Reintegra na Uber. Entra com processo trabalhista? Não. Entra por perdas de danos materiais e morais? Não. Mas, porra, então que merda é essa? Não está fazendo exatamente o que é de interesse da empresa? Hã? Ah, mas eu fiz um projeto de lei que agora as empresas vão ter que dar um amplo direito à defesa. Eu falei, porra, é justamente o artigo 5º da Constituição. Justamente esse artigo que o presidente já vai baixar o decreto, que já está na Constituição. Caralho, porra. Mano, é que tá. Mas vamos deixar isso para um outro assunto. Se a gente entrar nesse, a gente sai da história, que é a principal negócio das VACs. Então, eu estou voltando agora, Rafael. Vamos voltar para o Alexandre Garcia. A história do Alexandre Garcia é justamente isso, gente, o Rafael. Ele estava falando justamente desse pleonasmo vicioso, né? Em que o presidente, na declaração dele, falou: olha, é uma CPI midiática, é uma CPI que não passa de um circo, um palanque político, para se fazer em cima. Não vai dar em nada. É a mesma palanque político que o Marlon esqueci o nome. Puta, como é o nome do nobre vereador? Meu Deus. Adilson Amadeu. Puta, sumiu da minha cabeça o nome. O Marlon e o Adilson Amadeu tá fazendo. Não ainda conseguiram fazer porque tá no afastamento, na quarentena, nesse afastamento, enfim, da pandemia. Então não se abre. Quer dizer, é mídia, gente. É mídia, holofote, é isso. Não vai dar em bosta nenhuma. Não vai dar em nada. Primeiro, cara, Randolfo Rodrigues. Qual a credibilidade desse senador que de repente acusa o outro de estar usando o STF para criar um empecilho em cima de demanda das quais ele quer? Olha, vamos colocar na emenda aqui na CPI e convocação dos prefeitos e governadores. Aí o Randolfo Rodrigues, o senador DPVAT, né? Lembrando sempre disso, o senador DPVAT, ele vai e questiona o cara de fazer exatamente aquilo que ele faz. E quando, de repente, o ministro da Saúde é inquirido pelo senador Renan Calheiros, de que o presidente então interferiu com a cloquinha, o presidente então orientou o senhor a usar a cloquinha, e o que o senhor acha que o presidente possa falar ou deixar de ter falado sobre a cloquinha? Quer dizer, o relator da CPI está orientando, induzindo um inquirido de uma CPI a dar sua opinião, a imputar um crime de opinião ao presidente. Dá uma olhada. Meu, o relatório está pronto, já está tudo sendo direcionado, e é justamente o que o outro senador, que me fugiu o nome dele, falou naquele momento. Falou exatamente isso. Olha, a situação é a seguinte: queremos governadores e prefeitos aqui, meu amigo. Queremos. E o senhor Renan Calheiros, agora, nesse momento, está simplesmente inquirindo e direcionando para um crime de opinião. Aquele induz uma opinião. Ele não está aqui para dar a sua opinião, e sim apresentar fatos. E o que o próprio Renan Calheiros, naquele momento, estava falando é induzindo ao erro, induzindo ao crime. Isso é um crime, cara. Um crime. É um crime de abuso e uso arbitrário do poder e da lei. Então, é aquela situação, virou circo, virou palhaçada. E quando o Alexandre Garcia mostra exatamente esse circo e essa palhaçada, e na fala do presidente, que é um pleonasmo vicioso, a CPI, um palanque político, aí vem o comentário do cidadão lá. Entendeu, Rafael? Do apresentador. É um lorde, é um gênio, cara. O Alexandre Garcia, e nem precisava estar lá se desgastando numa CNN. Nem sei se ele continua na CNN ou não, se continuou na CNN. Eu sei que naquele programa ele não voltou mais. Né? Então, voltando à história da VAC. A VAC usada aqui é a mesma usada no Chile. E por incrível que pareça, quando começou a vacinação em larga escala aqui, aumentou o número de pessoas que vieram a perder a vida utilizando e que já tinham utilizado a VAC. Tá aí. Paulo Gustavo foi uma delas. E é justamente
nesse depoimento, nessa CPI do atual ministro da Saúde, em que ele falou, ó, inclusive isso está acontecendo. Fugiram do assunto, desviaram do assunto e a mídia não reverberou nada. Eu só sei o seguinte, você para sair do país e para a Europa, se tiver tomado a via C daqui, essa via C feita aqui, no Butantã, você não pode embarcar. Você não pode ir para a Europa. Qualquer país da Europa. Portugal, até a Turquia, você não pode ir. E nem para os Estados Unidos. Então, meus amigos, a situação é a seguinte: de imunizante não tem nada. É só um placebo aí, cara ou coroa, que de repente nem as 2 doses resolve. E pode estar causando inúmeros outros problemas, os quais eu não posso tomar. A minha comorbidade não pode, porque eu vou perecer se eu tomar a porra dessa vacina. Então, a situação é essa, gente. Eu acho que está claro e evidente para todo mundo. Claro e evidente para todo mundo que está acontecendo. Aí já fragmentou de novo aqui. Na boa, Elvio, a mídia tá um lixo. E até nojo de. Eu não consigo mais. Cara, na boa, eu não consigo mais. Mas você vê, quando de repente você pega aqueles jornais que te cobravam aí R$19 por mês, chegou a R$29, R$19, quer dizer, no primeiro ano você tinha R$14,99, que eu pagava isso, né, no Estadão, R$14,99. E depois subiu para, era R$14,99, ia para R$20,99, era 29, acho que era R$20,99 por mês. Hoje os caras estão vendendo para R$3,99 e não vende? E não vende, cara, os caras estão perdendo. Então, olha isso, é a credibilidade, cara, não tem mais credibilidade, essa mídia, essa ciência, esse novo normal, perdeu, cara, eu acho que esse grande reset vai ser um mico, mano. Tá boa, vai ser um mico tosco. E nós que estamos aqui fazendo esse papel de tentar levar um pouquinho só dessa informação, já estamos ajudando a reverberar. Você que está vendo aí está ajudando a reverberar e as pessoas. Não, é só enxergar a nossa realidade, o que está acontecendo. Ah, peraí, gente, não é isso não. Não é isso não. As coisas são muito diferentes daquilo que você compra, daquilo que você ouve da mídia. Os fatos estão aí, cara, os fatos estão aí. Bom, gente, já estão. Eu não sei nem quanto tempo a gente já está na live aqui. Não faço ideia. Tem mais coisas que eu queria falar. Vamos falar dessa aqui também. Do Estadão sai em defesa do Renan Calheiros. A grande mídia, né, Rafael? Falando do Renan Calheiros. É outra patifaria, outra canalice, né, cara? Jornal de extremo mau gosto diz que Renan, o novo cidadão acima de qualquer suspeita da mídia. Abre aspas, responde a 9 investigações no Supremo e não a 17. A discórdia entre Jair Bolsonaro e toda a mídia, o mainstream, será que é por culpa da fonte seca de verba pública? Está longe de acabar. No que se costuma chamar de desespero total, a imprensa brasileira vem perdoando de todas as culpas os mais notórios gatunos da República. Todo e qualquer político que estiver contra o presidente, mesmo que tenha contribuído para deixar o país no estado degradado em que se encontra, fazendo política de conchavo, roubando os cofres públicos, favorecendo amigos e familiares, é tratado como um cidadão de reputação ilibada, quase como um santo redentor. De Rodrigo Maia Lula, a impressão não se acanha em dar espaço para os grandes responsáveis pelo nosso atraso, desde que o biruliro de negacionista, genocida, terraplanista, entre outras rotulações igualmente insanas. Tá aí, ó, o RC Souza. Você é um imbecil, né, velho? Com Renan Calheiros. RC Souza, Renan Calheiros Souza. Não poderia ser diferente, desde que assumiu a relatoria da patética CPI da peste chinesa. O senador alagoano foi transformado em espécie de Siddhartha Gautama, dedicado à busca da erradicação das causas do sofrimento humano. Após verificar que seu novo Brahma havia sido caluniado nas redes sociais, o Estadão tratou de sair em defesa e contestar o número de processos de Renan era citado.
Abre aspas. Para encontrar o número de inquérito que citam ao senador, basta pesquisar no portal do STF pelo nome completo, José Renan Vasconcelos Calheiros. É preciso considerar apenas os resultados que ainda estão tramitando e que comecem com a sigla INQ, inquérito. A busca só mostra processos públicos, excluindo os que são sigilosos ou estão sob o segredo de justiça. É fácil. Como não é possível negar a realidade, apesar do título afável da reportagem, é possível ler que Renan, abre aspas, é o senhor com maior número de investigações, como explica a matéria. Inquéritos são apurações preliminares que podem ser encerradas sem a apresentação de uma única denúncia formal. Que belo trabalho de investigação do Estadão. Tá aí. Essa é a nossa grande mídia, cara. Essa é essa nossa grande. Esse reset tem até um livro, acho que foi escrito por Klaus Schwab. Sim, cara, é o grande reset mundial, The Great Reset, né? Inclusive está pautado no Fórum Econômico Mundial, é só um estágio desse Great Reset. É a NOM, né, cara? É a nova ordem mundial, a nova reestruturação mundial, enfim, é aquilo que a gente estava falando, inclusive, no vídeo passado, sábado passado, em que eu também tive que derrubar. Eu tive que derrubar, porque, enfim. Porque tem essa tal do Shadowban, né, que é um tipo de castigo que a plataforma dá se você falar aquilo que não é interessante para ela. Esse vídeo vai ser, inclusive, mais um dos deletados, certamente. Vou cair, enfim, nessa punição da plataforma. Mas não vou deixar de falar. E vocês que estão acompanhando ao vivo e que virem um momento até eu derrubar, ou a própria plataforma derrubar, enfim, vão pelo menos ter acesso a esse tipo de informação e não precisa acreditar naquilo que eu falo, não. Procura as fontes primárias, se precisar, me chama no PV, me chama no meu. Aqui eu deixei o número do meu WhatsApp, eu passo as informações, eu passo as fontes, as fotos, tudo. Eu tenho. Gente, não é coisa da minha cabeça, é o que está acontecendo, é a realidade dos fatos. E detalhe, as informações chegam, muitos dos inscritos aqui no canal me mandam as fotos, fontes, links, o próprio Rafael. O Rafael, inclusive, queria que você entrasse em contato, cara, para a gente bolar uma estratégia para poder impulsionar aqui essas lives, tá? E colocar como administrador aqui das lives, enfim, para fazer impulsionamento nas redes sociais, porque eu percebo o seguinte, tá? O YouTube ele não me mostra, não tá me dando o número de visualizações das quais os vídeos que eu subo, não tá. Porque quando eu coloco para outras redes sociais, por exemplo, jogo no WhatsApp, eu vejo que muita gente visualiza no WhatsApp, porque eles comentam o que está no vídeo, não só no texto, que geralmente põe o texto e o vídeo, comentam o que está no vídeo, então eles viram. Mas não aparece para mim a visualização. E no Facebook, pior ainda, porque eu disparo em vários grupos e quando chega nesses grupos, eu vejo aqui só enfim, é, quando a pessoa interage, né? Ela coloca o gostinho, o joinha, o coraçãozinho, as figurinhas lá, e principalmente quando elas comentam, eu vejo a quantidade de comentários e de likes, esse tipo de coisa, supera a quantidade de visualização aqui. Isso num grupo. Se somar todos os grupos, eu falo, meu, cada vídeo que eu faço tem mais de 1.000, 2.000 visualizações, mas aqui aparece que é 100, 200, enfim. Então eu queria, simplesmente para a gente tentar impulsionar, e eu sei como você trabalha, como você já fez isso, enfim. Tá bom, Rafael? Me chama no PV aí, tá? Se você não tem o meu, como é que se diz? O WhatsApp? Aí, ó. São Paulo. Tá aí, mandei aí. Beleza? Anota aí e me manda. Gente, eu agradeço a companhia de vocês até agora. Muito obrigado. Já chegamos aqui na segunda-feira, no domingo. Ué, perdendo domingo? Não, tem um domingão inteiro ainda pra gente curtir aí. Um bom, excelente domingo para vocês. Eu subo o início do vídeo aqui,
amanhã, ao longo do dia, tá? Que mostra um pouquinho, enfim, o resumo da semana. E à noite, amanhã, por volta das 9h30, a gente está aqui. 9h30, 10 horas, a gente está aqui para bater um papo de novo. Beleza? No Sarcástico. Gente, boa noite. Obrigado a todos. Tenham um bom final de semana, finalzinho de semana, início de semana. Tá bom? Domingão. Bom domingão a todos. Orai e vigiai.